Hebrom, Igreja Viva. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 3, versículo 10. Livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo de número 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu. Diga, se arrependeu. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Amém. Olhe para cá, por gentileza. A Bíblia fala no capítulo 1 de Jonas, essa história que a gente ouve desde que a gente era criança. A gente ouve essa história dizendo que Deus deu uma ordem para Jonas, ele desobedeceu, ele simplesmente fugiu e a baleia engoliu, tal. Essa é a historinha que a gente ouve. Mas não é tão simples assim. Havia uma sentença de destruição para a cidade de Nínive. O próprio Deus diz que a maldade daquele povo chegou aos seus ouvidos. Deus simplesmente desistiu de Nínive. A maldade daquele povo era muito intensa. Alguém chega a dizer que aquela cidade era uma cidade sanguinária. As pessoas caminhavam pela cidade e se deparavam com corpos jogados no chão. As mulheres grávidas eram assassinadas e os bebês eram tirados de sua barriga, eram mortos. A cidade era extremamente violenta. Era uma cidade que cometia assaltos, uma cidade que desumana. E a Bíblia vai dizer que Deus chama o profeta Jonas e dá uma ordem: eu quero que você vá a Nínive e diz para eles que eu vou destruir a cidade em 40 dias. Havia uma sentença de morte, de destruição. Só que Jonas, ele não atende a ordem de Deus. Jonas decide desobedecer. Se você parar para observar essa palavra, desobedecer é formada por um prefixo de negação des, que significa não. Ou seja, não obedecer. Quando o ser humano decide não obedecer à voz de Deus, ele está assumindo todas as responsabilidades. Ele está ciente de que ele vai ter consequências. A vontade de Deus está lá e a pessoa escolhe cá, porque a desobediência é o rumo, é o sentido contrário à vontade de Deus. E eu sei, e você também sabe, que quem planta vento, colhe. Quem planta vento, colhe tempestade. Mais uma vez para ficar bonito. Quem planta vento, mais uma vez, quem planta vento. A Bíblia fala que Jonas foi para Jope. Lá ele embarca num navio e vai em sentido a Tarsis. Eu não sei se tem alguém aqui de marinha, algum marinheiro, algum fuzileiro naval tem? Eu tive a honra de servir a Marinha do Brasil por algum tempo, e a gente recebe treinamento. Toda tripulação que embarca no navio é preparada para lidar com as diversas surpresas negativas. E a Bíblia diz que Jonas, depois que ele embarca nesse navio, ele vai para o porão dormir. A Bíblia diz que Deus manda um presente. Sabe qual presente foi? Uma tempestade. A tempestade começou a assolar aquela embarcação. Só que os marinheiros, a tripulação estava preparada para lidar com essas situações. Só que a tempestade era tão forte, que eles começaram a se desesperar. Eles começaram a gritar por socorro. Você já viu um marinheiro treinado gritar por socorro? Ele está no ambiente de trabalho dele. Ele simplesmente dominava aquela situação. Só que a tempestade era muito forte. A tempestade era muito intensa. A tempestade era tão forte que a Bíblia diz que o navio parecia que iria se partir ao meio. Enquanto isso, os marinheiros, a tripulação, gritavam: socorro, socorro, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Enquanto isso, o profeta estava, sabe aonde? Dormindo no porão. Posso falar uma coisa aqui, irmãos? Posso falar? Sim ou não?
Existe uma preocupação dentro do meu coração. Na nossa geração, enquanto tem pessoas morrendo, tem profeta dormindo. Eu vou repetir. Na geração que Deus entregou na nossa mão, enquanto tem pessoas morrendo, tem profeta dormindo. Alguém desce lá, desperta Jonas, desperta ele acorda assustado, ele sobe para cima do navio, não está entendendo muito, mas o navio está simplesmente despedaçando. Aí as pessoas, pastora Catiúcia, começa a pegar seus objetos de valor e começa a jogar no mar. Pastor Fábio, as pessoas começam a pegar as cargas, começam a jogar no mar, porque elas entendem que se elas fazem isso, a situação melhora. Oh, querido, a Bíblia diz que Jonas toma um posicionamento e diz assim: o motivo dessa tempestade aí, sou eu. Ali o cara foi macho, ali o cara foi bom. Sabe por quê? Porque tem homem que erra e se esconde, mas ele não. Ele errou e disse: ó, põe na minha conta, porque isso aí, ó, é tudo por minha causa. O que vocês vão ter que fazer? Me pega e me joga dentro do mar. Quando ele fala isso, a tripulação faz o quê? Continua remando. Continua remando. Rema. Eles estavam lutando contra a tempestade. Só que quanto mais eles lutavam contra a tempestade, mais a tempestade os assolava. Eu posso falar uma outra coisa aqui para vocês, irmão? Sim ou não? Você sabe por que tem muita gente passando por tempestade na vida? Porque está ajudando uma pessoa que Deus está punindo. Está tentando ajudar alguém que Deus está tentando ensinar alguma coisa. Aí está passando por tempestade. Consequentemente começa a perder coisa de valor. Começa a perder cargas de valor. Aí ele diz assim, ó: me pega e me joga no mar. Repare que ele não pulou, ele pediu para ser jogado. Sabe o que Deus me ensina através disso aqui? Ó? Tem problema que só vai embora da sua vida se você pegar e jogar fora. Enquanto você não se levantar para tomar uma atitude, o problema não vai embora. Deus vai soprar uma tempestade na sua vida tão forte, mas não é para te matar, é para soprar e mandar embora tudo aquilo que não serve para você. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 4, se eu não me engano, versículo 35, que Jesus chama os seus discípulos e fala assim, ó: vamos para outra margem. Havia uma embarcação, havia uma tripulação, e Jesus entra no barco. Aí o profeta vai dormir também. Jesus também estava dormindo no barco. Olha que coisa interessante, irmão. Aí no meio do caminho, uma tempestade. Que coisa muito interessante. Em Jonas tem uma tripulação, tem uma embarcação, tem um profeta dormindo e tem uma tempestade. Em Marcos tem uma embarcação, tem um profeta dormindo, tem uma tripulação e tem uma tempestade. Existem tempestades na nossa vida que se levantam para revelar quem é quem. Pastor, não estou entendendo nada, vou te explicar. Em Jonas, a tempestade se levantou para revelar quem era o homem. Em Marcos, a tempestade se levantou para revelar quem era Deus. Porque quando a tempestade se levanta, os discípulos acordam a Jesus. Aí Jesus, poxa, vocês não têm fé não? Aí Jesus se levanta com voz de autoridade, e a Bíblia diz que ele repreende a tempestade. Ele se levanta contra a tempestade e fala assim: vento, cala-te. Mas pastor, o meu barco está quase afundando, o meu barco está quase se partindo, pastor, está entrando muita água no meu barco. Mas Jesus ainda está no controle, Jesus está na direção, Jesus está no seu barco. Se você estiver
com Ele, se você tiver a companhia dEle, você pode descansar, porque Ele, oh meu Deus do céu, Ele não tem moral com o vento, não é isso não. A verdade, é porque Jesus tem um negócio que Ele tem moral com o vento. E se eu te disser que essa tempestade aí não foi uma tempestade natural? Porque na língua portuguesa existem 3 formas verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo indica certeza, o subjuntivo, dúvida, o imperativo é ordem. Jesus simplesmente não estava falando com o vento, Ele estava falando com quem estava provocando. Pastor, não entendi. Tem tempestade na sua vida que você vai ter que se levantar com voz de autoridade e vai ter que mandar esse demônio ir embora. Esse demônio que despertou essa tempestade, você tem que se levantar e você tem que dizer: cala-te, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Agora eu posso imaginar a sensação de Jonas quando ele foi lançado dentro daquele mar, no meio do oceano. Você imagina? Ele é jogado dentro do oceano. Enquanto ele estava afundando, a Bíblia diz que ele começa a falar palavras bonitas. A Bíblia diz que ele começa a dizer que as algas marinhas passam a enrolar no seu pescoço. A Bíblia diz que ele chega a dizer, que ele menciona que ele vê o início das montanhas, ou seja, ele vê a raiz das montanhas. Literalmente, Jonas estava no fundo do poço, no abismo. Ele diz que ele se encontra com a porta da sepultura. Uma coisa é eu olhar para o monte e ver como ele é de cima, enquanto eu estiver em terra firme. Outra coisa é eu estar no fundo do poço e ver a raiz dos montes. Pastor, não entendi, vou te dizer. O problema de muita gente é só deixar para ver as coisas como elas verdadeiramente são, só quando está lá no fundo do poço. O problema é que no fundo do poço não tem ninguém, é solidão. Ninguém te vê, tem ninguém para te estender a mão, porque é distante, é fundo. O fundo do poço é terrível, é lugar de insegurança total. Você não tem segurança, é instável, é um lugar que você não tem estabilidade, você não tem estabilidade, é um lugar instável. Aí, como diz o ditado, nada está tão ruim que não possa piorar. Eu vou repetir: nada está tão ruim que não possa piorar. Quando Jonas já achou que ele estava realmente numa situação ruim, aí Deus manda um segundo presente. Deus manda um peixe enorme. Aí vai lá e engole Jonas. Você conhece a história? Jonas é engolido por um grande peixe. Aí ele começa a orar. Jonas capítulo 2, a partir do versículo 1, ele começa a falar palavras bonitas. Ele começa a declamar versos bonitos. Ele incorporou um Davi dentro de Jonas, que ele começa a escrever coisas maravilhosas para Deus, orar, falar coisas bonitas para Deus. Versículo 1, versículo 2 ele ora, versículo 3 ele ora, versículo 4 ele ora, versículo 5 ele ora, e está orando, Deus, ó. Só que quando chega no versículo 9, Jonas capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, ó: Jonas falando, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Até então ele estava orando, mas aí quando ele diz que vai oferecer sacrifício, Deus se levanta do trono, dá uma ordem para o peixe e fala assim: pega ele e cospe lá na praia. Tem coisas que a oração não faz Deus se mover, tem coisas que só através do sacrifício. Porque o sacrifício dói. O sacrifício às vezes tira até pedaço. Tem alguém aí ou já foi todo mundo embora? Difícil da glória, né, irmão? Vou até fechar a Bíblia. Mas aí
que acontece? A misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. A Bíblia diz que Jonas, ele é cuspido na terra, na superfície. Meu irmão, terra foi o lugar que Deus preparou para o homem conquistar. Terra é lugar de segurança. O homem não foi feito para viver dentro da água. No máximo que ele suporta são 4 minutos embaixo d'água. Passou disso, já era, ele perde o fôlego. Portanto, por isso que eu digo, água é lugar de insegurança para o homem, a terra não. Aí quando ele faz Deus se mover através do sacrifício, e aí ele alcança a misericórdia de Deus, porque ele se arrepende de ter tomado uma direção contrária à vontade de Deus, ele consegue fazer Deus se mover. Aí o que Deus faz? Deus pega ele do lugar da insegurança e coloca ele lá na superfície da terra, onde tem segurança total. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Talvez você está vivendo num lugar de insegurança, talvez você está vivendo num lugar solitário, talvez você esteja vivendo num lugar onde você não encontra uma mão amiga, talvez a única coisa que você está ouvindo na sua vida é o silêncio, é o isolamento. Talvez você esteja cercado por uma escuridão, por uma treva, mas nessa noite, meu irmão, nessa noite, é a noite em que você, em nome do Senhor Jesus, pela fé, vai fazer Deus se mover, e Deus vai te pegar do lugar da insegurança e vai te colocar na superfície da segurança. Ou seja, Deus vai te pegar no nível da desonra e vai te colocar no nível da honra. No lugar onde você foi humilhado, no lugar onde você foi esquecido, Deus vai pegar você e vai te colocar no nível da exaltação. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Segundo alguns historiadores muito respeitados, Flávio Joséfo, Eusébio de Cesaré, esses caras se dedicaram muito aos estudos, a pesquisas. E esses teólogos, eles dizem que a cidade de Nínive era uma cidade portuária, era uma cidade de movimento, entrada e saída de navios. E eles chegam a dizer que nas paredes, nas ruínas, nas cavernas, havia desenhos de Deus de Nínive. E esse Deus é chamado de Dagon, metade peixe, metade homem. Metade peixe, metade homem. Nínive era uma cidade idólatra. Nínive era uma cidade que adorava a outros deuses, segundo esses historiadores. Aí eu parei para analisar, falei, peraí, isso aqui não pode ser coincidência não. Porque para que Deus ia pegar um peixe grande e ia engolir um homem para jogar um homem lá perto da cidade? Peraí, esse negócio tem alguma coisa. Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes, talvez na maioria das vezes, a aparência é que determina a situação. Quer ver uma coisa? Se chegar alguém aqui no centro da cidade, todo mal vestido, todo mal cheiroso, descalço, simplesmente do nada, e trouxer uma mensagem muito importante para você, você vai dar credibilidade para essa pessoa? Fala a verdade, sim ou não? Não tem credibilidade. Agora eu te pergunto uma coisa: Jonas tinha acabado de sair de dentro da onde? De dentro da barriga do peixe. Você acha que o perfume dele estava em dia? Você acha que a roupa dele estava em dia? Porque dentro de um peixe tem muito ácido, irmão. Aquilo deve ter corroído tudo. Você acha que Jonas teria alguma credibilidade chegando todo mal vestido? Aí ele sai. Peraí, a cidade era movimentada. No mínimo, se fosse no dia de hoje, alguém tiraria uma foto e já postava no Facebook. O cara acabou de sair de dentro do peixe vivinho. Mas aí quando ele chega dentro da cidade, lembrando, a cidade era violenta. A cidade era violenta. Se alguém chegasse lá falando no nome de outro Deus, que não fosse o nome do Deus dele, era degolado na hora. A cidade era sanguinária. Eu vejo, imagino Jonas entrando dentro daquela cidade, todo cheirando a peixe, cheirando a peixe. Lembrando que o Deus que eles adoravam era o Dagon, metade homem, metade peixe. Aí quando ele chega, isso aqui é uma imaginação minha. Aí, imagine uma coisa: Jonas chega no meio da cidade, gritando, Deus vai destruir essa cidade. Meu irmão, o cara tem que ser muito corajoso.
Aí alguém aponta: aquele lá que saiu de dentro do peixe. É aquele lá que saiu de dentro do peixe. Aí o rei chega perto dele: você é fulano de tal? Sou. Escuta aqui, hein? Isso aqui é uma ordem do rei. Sou eu, o rei, que está falando. Tudo que esse homem disser, nós vamos fazer. Ah, então peraí. Era tudo que eu precisava ouvir. Aí Jonas fala: a partir de hoje, ninguém mais vai adorar ao Deus peixe. A partir de hoje, todos vão adorar o Deus que criou o peixe. Aí escute. Aí o rei falou: o quê? Então é isso aí. Todas as crianças, todos os adultos, todos os velhos, coloquem roupas grosseiras, ou seja, coloquem roupa de saco, de pano. Todos os animais, ninguém vai comer nada. O rei decretou que todos fizessem um jejum constante, um jejum integral. Simplesmente a cidade se prostrou diante de Deus. Olha o que aconteceu. Aí nós vamos chegar no versículo que nós lemos, Jonas capítulo 2, versículo 10. E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que disse que lhes faria e não fez. Repare que essa palavra Deus se arrependeu causa um certo espanto na gente, porque é muito estranho, porque Deus não faz nada errado, Deus faz tudo certo. Por que Deus se arrependeria? Só que essa palavra tem um sentido figurado, um sentido é o que a gente chama de linguagem antropopática. O que é isso? São sentimentos humanos atribuídos a Deus. O sentido verdadeiro dessa palavra é que Deus mudou de ideia. Você não está entendendo não, senão você dava até uma rajada de glória. As pessoas apontaram para você e falaram assim: vai morrer. As pessoas apontaram para o teu sonho e disseram: não vai dar certo. As pessoas olharam para você e falaram: a sentença é de destruição. As pessoas olharam para a sua família e já fizeram uma certa ideologia, achando que não tem jeito, está na miséria, está no fracasso, está no sofrimento, porque alguém disse que não tem mais jeito, porque a maldade era muito forte, o pecado era muito grande, o erro era muito, a falha era muito, o defeito é grande. Alguém falou: a sentença é de destruição. Mas aí vem Deus, encontra um coração. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Tem misericórdia para você hoje, tem misericórdia para você amanhã. Eu vim lá do Rio de Janeiro para dizer para você uma coisa, querido. Eu venho na autoridade, no poder de Deus, revestido pela glória dele, para dizer para você: a sentença da sua vida vai mudar. A sentença da sua vida vai mudar. A sentença da sua vida vai mudar. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Será que você pode adorar Ele nessa noite? Me ama. Ele me ama. Declare. Me ama, me ama. Receba a misericórdia de Deus na sua vida. Escute o que eu vou te falar. De tudo isso que eu falei para você, grave isso. Se você puder gravar alguma coisa, grave isso que eu vou te falar aqui agora. Foi muito bonito o que o rei falou. Afinal, o rei, ele é levantado para isso, ele tem autoridade. O poder de um rei está baseado no governo de uma nação, de um povo. O rei tem autoridade para isso. A coroa de um rei, o reinado de um rei, ele é cercado pelo governo. Esse é o poder de um rei. O rei tem o poder de governar um povo.
mas é a palavra de um profeta. É a palavra de um profeta. É a palavra de um profeta que faz uma cidade se converter. Deus está levantando profetas aqui, profetiza nessa noite para ganhar a Vila Velha. Eu vou repetir, Deus está levantando profetas e profetizas para ganhar a Vila Velha. Oh! Ei! Deus não entregou o seu filho amado à toa, não. Ei! O propósito é maior do que o sacrifício. O propósito é maior do que o sacrifício. Deus quer te levantar para ganhar pessoas. Canta! Me ama. Hebron, Igreja Viva.